Olá, tudo bem? Bom, dando continuidade aqui à nossa disciplina de estudo dirigido, que a gente está falando sobre contabilidade contemporânea, contabilidade de hoje. No vídeo anterior que eu encaminhei, a gente já fez uma introdução aí e a gente falou sobre as técnicas contábeis, né, correlacionadas com a aplicabilidade da contabilidade, né, nos dias atuais, assim, o quanto a contabilidade ela pode realmente contribuir, não só na parte fiscal, não só na parte de registro das informações, da movimentação do negócio, a movimentação financeira e física também da empresa, né? Mas a gente pode aí destacar também mais outros dois pontos, né? Outras duas funções, outras duas contribuições, que seria na parte de assessoramento e também no processo decisório. Tá? Mas enfim, continuando aí então com o nosso assunto, vamos falar aí, e eu vou mandar um material para vocês também para leitura, sobre o papel da auditoria na contabilidade, né? Como a contabilidade contribui no processo de auditoria das informações financeiras da empresa. Claro que hoje nós temos dois tipos de auditoria, vamos dizer assim, inicialmente falando, né, desse processo, que uma seria voltado para como eu posso dizer assim, para os procedimentos contábeis, se estão de acordo com a legislação e com os pronunciamentos contábeis. Ok? Até aí, perfeito. Existe também agora uma outra forma também, né, de auditoria, que pode até ser enquadrada no processo contábil, que é baseada naquela lei da Sarbanes-Oxley, né? A lei SOX, que foi instituída lá no mercado, na economia americana, né, nos Estados Unidos, no mercado americano, mas que acabou refletindo aí em todo o mundo, que é também auditar os processos, né, os procedimentos, os sistemas que estão sendo utilizados para fazer toda a junção, toda a elaboração dos relatórios, né, contábeis. Tá? Mas enfim, não vamos entrar nessa parte aí da SOX, tá? Vamos falar da parte contábil, perfeito? Das informações financeiras, o que se pode observar quando se faz, né, uma auditoria nas informações ou na composição das informações contábeis consolidadas. Para isso, né, a gente tem aí basicamente já dois relatórios, né, primários, né, que são fundamentais, que é avaliar o balanço patrimonial da empresa, né, as informações que foram utilizadas, né, de forma amostral, obviamente, né, se tratando de uma auditoria, então vai por amostra o balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício. Tá? Quando a gente fala aí, então, dos registros contábeis, né, a gente está falando do histórico, né, para compor esse relatório, né, o balanço patrimonial, juntamente com a demonstração de resultado do exercício. Tá? No balanço patrimonial, a gente pode, obviamente, separar já em duas partes, né, o ativo e o passivo, tá? Que a gente consolida isso, né, baseado no livro Razão, ok? Então, no livro Razão, consolida-se todas as contas do ativo e passivo, e você, né, estou falando de forma bem resumida, tá? A gente consolida lá o balanço patrimonial, que nada mais é do que uma fotografia naquele dado momento de como se encontra a condição patrimonial da empresa. Tá? E essa condição patrimonial, ela vai olhar
né, vai observar o lado dos ativos, né, sejam eles tangíveis ou intangíveis, de curto, de longo prazo, como também vai olhar o lado do passivo, que são as obrigações que a empresa tem, e dentro dessas obrigações haverá obrigações que são direcionadas, né, que são de direito, vamos dizer assim, de terceiros, né, que eu falo que são, como eu posso dizer, um endividamento externo, né, vamos colocar assim, que é junto a terceiros, tá? E o endividamento interno, que seria na verdade com os sócios, os acionistas. Isso a gente vê lá no patrimônio líquido, tá? Bom, quando eu falo do patrimônio da empresa, né, no contexto geral aí, o lado do passivo também é um patrimônio, tá? Mas esse patrimônio a gente enxerga ele através do crédito, tá? Da obtenção de crédito pela empresa, né? Então ela obteve crédito junto aos seus fornecedores, junto a terceiros. Então essa reputação, né, que permite obter esse crédito é considerado um patrimônio. Então a gente enxerga que do lado do passivo, apesar de ser obrigações, são obrigações obtidas através do patrimônio, que é o histórico, a idoneidade, enfim, tá? Os pontos positivos que a instituição, a empresa, a organização possui. Bom, pois bem, quando a gente fala então aí, tá, das demonstrações contábeis, eu falei que o balanço patrimonial é uma fotografia, tá? E no caso a demonstração de resultado do exercício, ela é um filme, né? Ela conta todo o histórico, toda a trajetória de um dado período, né, apurado, de como foi o desempenho, tá, da empresa, o desempenho daquele negócio, né? Desde o seu faturamento, né, a receita que foi obtida através do seu negócio, da sua operação, até o resultado final, onde se apura, né, se mede se houve lucro ou prejuízo, tá? Baseado nessas duas, né, principais, vamos colocar assim, demonstrações financeiras, demonstrações contábeis, é que se faz uma análise, que isso a gente vai falar mais adiante, que também é uma das técnicas contábeis, né, que compõe essa estrutura das técnicas contábeis, né, dentro da contabilidade, que é analisar os balanços, analisar as demonstrações contábeis, as demonstrações financeiras. Tá. E nesse aspecto, quando se olha, né, quando se avalia, você tem lá a condição de verificar a situação econômica da empresa e a situação financeira da empresa. Por que eu faço essa distinção, né? Por que eu faço essa cisão, essa dicotomia, né? Porque quando a gente fala da situação econômica, vamos pensar no seguinte: eu, Alex, professor Alex, tenho uma Mercedes, uma BMW, enfim, né? Carro de alto valor, né? Então, economicamente, eu tenho um patrimônio, perfeito? Ok. Só que aí eu não tenho dinheiro para pagar o IPVA, eu não tenho dinheiro para fazer seguro, eu não tenho dinheiro para colocar combustível. Então, financeiramente, eu estou mal, ok? Então, quando a gente fala assim do ponto de vista econômico, do ponto de vista financeiro, quando eu falo dessa forma, é quando existe patrimônio, mas não existe solvência, né? Então, a gente tem, eu faço, né, essa distinção assim, até para entender melhor a situação econômica e financeira da empresa, tá? Ela pode ter patrimônio, pode ter bens, ativos, mas não pode, de repente, não tem dinheiro em caixa, né? Está com caixa totalmente, vamos dizer assim, alocado lá no estoque, ou lá em mercadorias, ou nos próprios ativos
fixo, né, mobiliário, imobiliário, enfim, equipamentos, está lá parado. Tá? Agora, o que a gente enxerga aí com relação à auditoria? Lembra que no vídeo passado eu tinha falado sobre a situação, sobre, né, aquele fato que aconteceu com as lojas americanas, né, que foi, né, aí, né, uma situação muito chata, muito, né, desagradável até, né, para a nossa bolsa de valores e para os próprios acionistas, enfim, né, de que houve uma fraude na emissão, na composição, na apuração e depois na emissão dos seus informes contábeis e financeiros, né? Apresentando aí um lucro, né, um resultado, um desempenho extremamente promissor, que beneficiou, né, vamos dizer assim, uma certa gama aí de, né, altamente interessados nessa, como é que eu posso dizer assim, nesse cenário, né, e que na verdade, né, quando houve aí, quando assumiu o último CEO, né, da empresa, o último presidente, né, do Lojas Americanas, ele verificou que tinha alguma coisa errada. E aí foi feito um processo de auditoria, e nesse processo de auditoria foi apurado aí alguns equívocos significativos, né, algumas informações que eram dúbias, né, outras informações que não faziam parte do contexto, enfim, uma série de irregularidades que trazia, na verdade, à luz da contabilidade e da auditoria, na verdade, um resultado extremamente negativo. E isso é ruim. Imagina o impacto de tudo isso, que a gente acabou de ver, a gente viu aí, né, nos jornais, tal, né, desvalorização da ação, né, um dos primeiros impactos, enfim. Então, o que eu posso dizer para vocês aqui, né, para a gente iniciar o estudo sobre esse ponto, né, essa ferramenta, né, essa técnica que está lá, né, como uma técnica contábil a ser aplicada, explorada, é o papel da auditoria, né, junto às empresas, e que infelizmente, aí, na minha opinião, só, vamos dizer assim, alcança as empresas que são declaradas no lucro real, né? E principalmente aquelas empresas que são de capital aberto com ações negociadas em bolsa, tá? Que é uma condição da CVM, né? De ter aí os seus informes contábeis, né, sendo entregues a cada 6 meses e devidamente auditados, né, pela Big Four, né, que é, vamos dizer assim, credenciada pela CVM. Tá? Então, o que a gente pode ver aí, né, com relação à auditoria? É a sua aplicabilidade, os pontos positivos, né, o que ela traz de valores positivos, né, na sua empregabilidade, né, na sua aplicação, o que ela traz de aspectos vantajosos para os gestores, né, para a própria contabilidade, claro, né, se eu estou falando da contabilidade que ela tem um papel que ela pode atuar na parte de assessoramento, né, de também participar no processo decisório, né, como órgão de staff, né, ou como uma staff também, para tudo isso, né, de falar com exatidão, né, baseado, né, no processo de auditoria, sobre a sua contribuição, né, e como eu posso colocar, ajudar, né, quem realmente irá tomar as decisões sobre a situação econômica financeira da empresa num horizonte estratégico, né, dentro da empresa. Tá? Então a gente tem aí auditoria com esse papel, na minha opinião, fundamental, ok? Fundamental para a gestão do negócio.
né, para boa gestão, para gestão eficiente, não só eficaz, mas eficiente do negócio, da empresa, né, para tomar decisões mais assertivas, né, e longínquas também, né? Afinal, ninguém abre um negócio para fechar daqui a alguns anos, enfim, né? E todo negócio é aberto visando o lucro, perfeito? Né? Então, isso aí é condição básica, tá? De qualquer negócio, né, a ser explorado comercialmente e economicamente. Tá? Então, enfim, para a gente iniciar já esse estudo, eu vou estar colocando um material, né, para vocês lerem, consultarem, entenderem sobre, né, o papel da auditoria contemporânea, né, fazendo esse vínculo, né, a disciplina, obviamente, e vou deixar também depois, né, uma atividade, e que aí já vou explicar um pouco já dessa atividade para vocês entenderem no momento que vocês forem ler, né, o enunciado. Eu vou pedir para vocês fazerem uma pesquisa aí, né, nos meios de comunicação especializados, enfim, por uma notícia semelhante ao que aconteceu, tá, às lojas americanas. Ou seja, vocês vão pesquisar uma notícia onde houve aí, né, por meio do uso da auditoria, de uma nova auditoria, né, alguma situação, né, identificada, pode ser positiva também, tá? Não precisa ser uma situação negativa, mas que a auditoria tenha contribuído, né, identificar, por exemplo, um desfalque, um prejuízo que estava sendo mascarado, né, que estava sendo camuflado, ou um negócio que foi fechado depois de feito, né, diligências de auditoria e constatado que realmente era promissor fechar aquele negócio. Enfim, basicamente identificar uma notícia, dentro dessa notícia destacar que houve, né, uma participação da auditoria, tá? Para a gente ver o quanto a auditoria possa ter contribuído. Não necessariamente precisa ser algo muito explícito, né, escrito auditoria, né, se for melhor ainda, tá? E depois as consequências ou o resultado disso. Então, 3 etapas. Primeiro, tá? Vamos recapitular. Identificar uma notícia, tá? Aí vocês têm exemplo aí, por exemplo, vocês têm um exemplo aí da lojas americanas. Tá? Identificou a notícia, né? Seja ela negativa ou positiva, há indícios, né? Ou, né, se constata na notícia que houve participação ou houve a utilização da técnica contábil da auditoria, né, de se fazer auditoria, né, nas demonstrações contábeis da empresa. E terceiro, o que se resultou isto? Tá bom? Identificar, analisar e, né, apontar o resultado. Tá certo? Então, bom estudo, espero que esse material seja bastante elucidador, esclarecedor aí, com relação ao papel da auditoria, não só para fins de se verificar, né, procedimentos corretos, mas também de assegurar, né, que as informações são realmente fidedignas e possam contribuir cada vez mais, né, nesse papel na contabilidade contemporânea e também nos negócios de toda e qualquer empresa. Tá bom? É isso aí, bons estudos, até o próximo vídeo e até o próximo material. Tchau!